Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e esta é a quinta aula da matéria de navegação aérea. A gente vai iniciar a nossa aula falando um pouco sobre a manipulação de cartas, a construção dessas cartas, vamos falar sobre projeções, né? E para que a gente possa então entender a maneira correta com que a gente faz o planejamento de voo, utilizando-se de cartas aeronáuticas, a gente começa a nossa aula falando sobre rotas ortodrômicas e loxodrômicas, tá? Então vamos lá, vamos começar. Então nós vamos falar de ortodromia e loxodromia. Rota loxodrômica. Palavra de origem grega, loxo significa direção constante e dromos significa caminho. Esta é, sem dúvida, a mais escolhida em virtude das facilidades de planejamento que apresenta. Aqui nós temos uma imagem representando o planeta Terra e o traçado do gradeado representado pelos meridianos e paralelos, né? Então a primeira coisa que nos chama a atenção, pessoal, é que a partir da linha do Equador, em direção ao norte, a gente observa que o traçado dos meridianos formam linhas convergentes, né? Então, ao contrário do que nos parece em princípio, quando a gente manipula as cartas aeronáuticas, causa-nos a falsa sensação de que aquelas linhas verticais traçadas nas cartas, na verdade, são linhas paralelas, né? Então, isso é um erro. Isso acontece porque as cartas, na verdade, representam uma porção muito pequena da superfície do planeta. E como resultado disso, fica aquela sensação de que a gente está tratando de linhas paralelas, tanto na vertical como linhas paralelas horizontais, tá? Então, os meridianos, na verdade, eles são linhas que partem do Equador e convergem em direção aos polos ao norte e também em direção aos polos, ao polo, né, ao sul, tá bom? Então a gente observa aqui isso nitidamente, né? Tá partindo da linha do Equador, essas linhas elas convergem em direção ao polo norte e convergem também em direção ao polo sul. Como resultado disso, pessoal, imagine se nós traçarmos rotas, né, linhas diretas nas cartas aeronáuticas. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que existem duas formas da gente fazer com que essa rota seja traçada. A gente pode fazer com que a linha de rota cruze os meridianos em ângulos iguais, apesar deles serem convergentes, ou a gente pode fazer com que essa rota cruze os meridianos em ângulos diferentes, né? Então vamos traçar aqui e ver o que acontece, ó. Perceba que foi traçada uma linha de rota em direção dos pontos A e B, e ela foi traçada de uma tal maneira que observem que a linha na cor magenta, ela cruza o primeiro meridiano formando um ângulo de 60 graus. E a partir daí ela vai cruzar o segundo também formando 60, o terceiro formando 60, o quarto aqui formando 60 graus, ou seja, ela vai cruzar os meridianos todos formando ângulos iguais, tá? Então a gente diz assim: todas as vezes que uma rota é traçada numa carta de tal maneira que ela cruze os meridianos em ângulos iguais, trata-se de uma rota loxodrômica. É assim que eu queria que vocês entendessem e levassem isso como conceito, tá? Então, a rota loxodrômica é a rota traçada numa carta que cruza os meridianos em ângulos iguais, tá? Só que observem o seguinte: se nós acompanharmos o traçado dessa linha, a gente vai observar que quando a linha de rota chega próximo ao polo, ela começa a fazer uma curva de tal maneira que ela vai se tornando uma espiral convergente, né? Esse é o resultado. Então toda rota loxodrômica, a não ser que ela não esteja sobre, a menos que ela esteja sobre um meridiano ou diretamente sobre um paralelo, se ela estiver cruzando em diagonal os meridianos, no final das contas ela vai se tornar uma espiral convergente, tá? Então vamos lá. Pode-se então, em princípio, definir rota loxodrômica como sendo a trajetória descrita na superfície terrestre que forma com todos os meridianos que cruza ângulos iguais, tá? Então